Olá, queridos irmãos, desejamos a graça e a paz de Cristo. Esse é o nosso momento de paz. Como sempre, antes de nós começarmos com a nossa meditação, vamos fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do Pai Celestial. Pai eterno, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo cuidado desta noite. Esteja conosco neste momento. Ao meditarmos na tua palavra, Senhor, nos dê o entendimento da sua palavra. Nos conforte, Senhor, com a mensagem desta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos de volta para darmos continuidade com o nosso compromisso das nossas meditações, do nosso devocional. E nós estamos neste ano mergulhando no devocional Maranata, o Senhor Vem. E hoje, dia 15 de janeiro, o nosso tema é exaltar Jesus como o centro. Apocalipse 22, verso 16 nos diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso povo estiver meio desperto, se reconhecesse na proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, realizar-se-iam uma reforma em nossas igrejas. E muitos mais creriam na mensagem. O que nós vemos aqui descrito é que, primeiramente, o verso que nós lemos nos ajuda a compreender que o centro da profecia, o centro do Apocalipse, é Cristo. Por essa razão, no verso 16 do capítulo 22, diz que Cristo mesmo diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Procurando mostrar que, assim como a Sagrada Escritura nos diz que a profecia é como a luz que ilumina em lugar escuro, então, quem é a luz que ilumina no lugar escuro? Jesus dizia que ele é a luz do mundo. Então, se a profecia é a luz que brilha, claramente a gente percebe e entende que o centro da profecia é Cristo. E algo interessante que nos é mostrado aqui é que se o nosso povo estivesse meio desperto e se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, o que aqui diz? Realizar-se-ia uma reforma em nossas igrejas. E muito mais, creriam na mensagem. Em outras palavras, o que a pena da inspiração está procurando nos dizer, nos enfatizar, é que a profecia ela tem uma função primária e importante para trazer a reforma no seio do povo. Por quê? Porque quando nós conhecemos e compreendemos as profecias, isso causa no nosso coração o desejo maior de estarmos atentos. E o que isso significa? Despertamento. E que outra palavra poderíamos definir para a palavra despertamento? Reavivamento. E nós sabemos que reavivamento e reforma, elas andam juntas. Porque quando nós despertamos, quando nós nos reavivamos, automaticamente haverá uma reforma. Não temos tempo a perder. Promovei nossos princípios e entremeai a evidente verdade. Será como uma espada de 2 gumes, mas não sejais prontos demais a assumir uma atitude de controvérsia. Há ocasiões em que devemos ficar quietos e ver a salvação de Deus. Deixemos que Daniel que fale o Apocalipse e diga a verdade. Mas, seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como o centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sim,
Jesus é o centro da profecia. Nós podemos ter todo o discernimento baseado nas profecias bíblicas. Podemos ter todo o conhecimento relacionado aos eventos dos últimos dias. Mas uma coisa importante é, devemos nos lembrar que Cristo é o centro da profecia. Por isso que a palavra Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Então, o centro da profecia do livro de Apocalipse é Cristo. Não nos aprofundamos suficientemente em nossa busca da verdade. Toda alma crê na verdade presente. Toda alma que crê na verdade presente será levada onde dela se requererá que dê a razão da esperança que nela há. Exigir-se-á do povo de Deus que se levante diante de reis, príncipes, legisladores e grandes homens da terra, e estes devem saber que eles sabem o que é verdade. Devem ser homens e mulheres convertidos. Deus pode ensinar-vos mais em um momento pelo seu Santo Espírito do que podeis aprender com os grandes homens da terra. Sim, isso me fez lembrar uma declaração do grande conflito nas páginas 600, onde a irmã White fala que ela viu homens com os rostos resplandecidos. Ele diz que os obreiros nos últimos dias serão mais qualificados, não muito pela instituição de ensino, mas pelo Espírito de Deus. O universo está contemplando a controvérsia que se desenrola na Terra. A um custo infinito tem Deus provido para cada homem a oportunidade de conhecer aquilo que o tornará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se aproveitará dessa oportunidade? Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve este levantar em oposição a ela. Devem ir à Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho, e se não suportar a prova, não é verdadeira. Queridos, aqui tem um ponto bem interessante, principalmente neste ano de 2024, aonde nós temos estado sempre a dizer que o ano de 2024 é um ano profético. E nós estamos vendo, não só nós, mas até os homens pensantes, os sábios do mundo, eles estão percebendo que algo tremendo e estupendo está para acontecer nos nossos dias. Agora, nós estamos diante de algumas situações, queridos. De um lado, algumas pessoas têm uma interpretação e outras do outro. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, que hoje estamos tendo grandes dificuldades. Algumas pessoas, em relação a esses últimos eventos da história, estão olhando para o Oriente, o Médio Oriente, achando que os últimos acontecimentos proféticos, realmente, eles devem ser olhados para lá. Mas a gente sabe que o Espírito de Profecia, a serva do Senhor, ela raras vezes fala que a gente deve olhar para o Médio Oriente em relação aos últimos acontecimentos proféticos. A gente sabe que a serva do Senhor, ela chama a atenção variedíssimas vezes ao povo de Deus que devemos olhar para onde? Os Estados Unidos da América. Olharmos para os movimentos, olharmos para as ações dos Estados Unidos da América, porque ela é a imagem do papado. Olharmos para as ações do papado, porque ele vai ressurgir na sua segunda supremacia. Hoje temos um entendimento, assim como nos dias dos pioneiros, haviam ideias diversificadas sobre Daniel 11, a interpretação sobre o rei do norte e o rei do sul. Sim, cada um deles apresentava seus argumentos e seus argumentos encaixavam, faziam sentido. Mas o que nós vemos hoje é que até certo ponto somos intolerantes quanto à linha de entendimento que alguém tenha. Consideramos que um determinado lado está apostatado ou que estejam em erro ou que não sejam verdadeiros, sem sequer nos darmos a oportunidade de compararmos, conforme disse aqui, pegarmos na Bíblia, deveríamos ir à Bíblia, em vez de nos levantarmos em oposição a ela,
quando é apresentado determinados entendimentos com relação a Apocalipse 17, por exemplo, as pessoas apenas se opõem e não procuram ir. Aqui diz que devemos ir à Bíblia, comparando com a lei e o testemunho, ou seja, a Bíblia e o Espírito de profecia, para ver se ela suporta a prova das Sagradas Escrituras e vermos que isso é a verdade. Então, queridos irmãos, o centro das Escrituras é Cristo. Se nós colocarmos Cristo como centro das Escrituras, estas questões, estas tendências de conflitos, de oposição, de desmerecer pessoas que interpretam de forma diferente uma determinada profecia, ela será banida. Porque a maravilhosa estrela da manhã, Cristo, aquele que é a raiz da geração de Davi, ele nos esclarecerá. Não há necessidade de entrarmos em constante conflito por interpretações diferentes das profecias em relação uns aos outros. É claro que não estamos a falar de interpretação que levem as pessoas ao conforto, como, por exemplo, o ensinamento sobre a profecia do milênio temporal, que coloca uma falsidade tão grande no coração dos homens que acham que ainda terão mais uma chance, uma outra oportunidade. Então, amados, Deus deseja que nossa mente se expanda. Banquete de boas coisas cada dia, pois Deus pode abrir para nós todo o tesouro dos céus. Sim, Deus pode abrir para nós todo o tesouro do céu. Por isso eu gosto muito daquela declaração onde a Senhora White diz que ninguém pode chegar à conclusão, ninguém, seja ele quem for, que já não há mais verdades a serem abertas e que Deus nos últimos dias nos faria lembrar verdades antigas e também abrirá diante de nós coisas que são inteiramente novas. Que o Eterno Pai nos possa ajudar neste dia e nos lembrarmos de que o centro da Escritura é Cristo e não nós mesmos. Vamos orar para agradecer ao Pai. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por nos dar o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos nesta manhã. Nos ajuda a compreender que Cristo é o centro da profecia. E que sem Ele, por mais que tenhamos o conhecimento do tempo exato até, dos elementos proféticos, sem Cristo nada é. Então nos ajuda a olharmos para Ti. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno possa abençoar a todos e que tenhamos um belo dia na presença do nosso bom Deus. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até o nosso próximo encontro.